noite, igreja. Paz seja convosco. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Hoje é dia de entregar o nosso coração 100% para Jesus. Hoje é dia de a gente fechar a porta do nosso coração e falar assim: é teu, Senhor. É teu meu coração. É teu a minha adoração. Eu entrego a ti o meu louvor, a minha adoração. É noite de você falar: Deus, faz um renovo em mim. Muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu coração por completo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Declara a Ele, igreja. Não fique só apenas sentado no seu lugar, olhando para si mesmo, não. Fecha a porta do teu coração e conversa com Jesus. Jesus tem uma resposta linda para você nessa noite. Às vezes a resposta que você pediu a Deus, Ele vai te entregar a você nessa noite. É noite de você agradecer a Deus. É noite de você contemplar as maravilhas deles. Não olha para quem está do seu lado, para quem
infinita humildade, servo de todos. E ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos receber o pastor João louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Povo de Deus, presentes, que estão participando conosco do culto, paz seja convosco. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Sejam bem-vindos nesse segundo domingo do mês de janeiro de 2026. Eu tenho que ter muito cuidado para mim não falar 2025 ainda. E 2026. Mas que me chama muita atenção, agora nós falamos aqui hoje, é o tempo que passa muito rápido, né? O tempo, ele está voando, como se diz. Mas nós precisamos de observar a nossa vida espiritual, como que ela está. Nós paramos? Nós já estamos evoluindo alguma coisa? Eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor está falando algo e é muito sério. Falando a respeito daquela mulher que virou uma estátua de sal. Como é que chamava aquela mulher? Cala a boca. Hein? Eu vou começar a fazer umas perguntas aqui. Vou para o pessoal do diaconato, vou para o louvor. O que vocês acham? Irmãos, por que aqui acontece isso? Nós tivemos também uma reunião ontem com o pastor Júlio, que é o pastor coordenador estadual do diaconato. E já vou deixar bem adiantado uma vez a respeito dos cultos bíblicos na quarta-feira. Plantão de oração. Conversei com o irmão ali em cima agora. Os homens vão ter um espaço de estar orando aqui. Eles vão decidir o horário. Na segunda-feira tem das irmãs. Terça-feira, 7 horas das irmãs. E eu fico assim preocupado. As irmãs saem lá do Mota e vêm do plantão de oração. E às vezes a pessoa pertinha não tem coragem, não tem condições de vir. Então prestem atenção. Nós precisamos de estar mais atentos nos trabalhos da obra de Deus. Mais atento. Pastor, você está obrigando? Não estou obrigando ninguém. Mas ele estava falando a coisa certa. Ele falou que dentro dos templos tem muitas pessoas que viraram uma estátua no ministério dele. Ele era uma pessoa que louvava, não louva mais, parei. Uma pessoa que pregava, não quero pregar mais, parou. Ele parou. Então, a igreja, nós temos que estar atento. Você que cuide do que Deus te deu, seu ministério. Amém? Então nós vamos estar a partir dessa semana já. Pastor Adriano, o culto de quarta-feira nós vamos mudar o horário dele. É de 15 horas. Eu vi que houve uma queda, depois passou para as 14 horas. Então às 15 horas vai ser o culto. Ah, não, irmã tem que pegar a minha escola, sai daqui 10 para 4. O culto de 3 horas nós podemos fazê-lo mais reduzido, né? Em nome de Jesus. Quem tiver de sair, vai sair um pouquinho, vai lá. Mas ela participou do culto. Ela participou da obrigação dela. Então, a partir de quarta-feira, o culto às 15 horas. De quarta-feira é às 15 horas, não às 14 horas mais.
Amém, igreja? Nós precisamos de estar dispersos, irmãos, para dar continuidade na obra do Senhor. Vamos falar um pouquinho da palavra? Abra sua Bíblia comigo no livro 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu meditei nesse versículo hoje. E lembrei de quando eu vim para aqui. Quando nós saímos da tenda para pagar um aluguel. Quem sabe que nós iniciamos que foi em uma tenda? Hein? Poucas pessoas, né? Nós iniciamos em uma tenda. Mas para sair da tenda, nós passamos por um processo de talvez, Senhor, nunca. Mas desanimar, eu já desanimei. Eu desanimei porque houve um problema e eu ia no culto quarta-feira, 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. E ali, por causa de um probleminha lá, eu não fui na quarta-feira, nem às 3, nem às 19 horas, só fui às 9 horas da manhã. E aquele dia foi que o meu pastor veio me procurar. Meu pastor é Jesus, mas veio o pastor daqui da terra, ele veio me procurar. E dali ele disse assim: aluga um cômodo. Aluga um cômodo. E nós alugamos ali na frente. E para a glória do Senhor nós pagamos 8 meses de aluguel. E nunca mais pagamos. E eu estava vendo o culto de hoje. Ele disse assim, pensei. E falei: irmão, Deus, o Senhor me deu essa chance de nunca querer desistir. E eu estou vendo o fruto hoje. Eu estou aqui em casa e eu estou vendo. Alguém está lá. Não há necessidade de eu estar ali pregando. Mas ainda pensei, se eu chegar lá no culto à noite e eu falar: eu não vou pregar, eu posso convidar pessoas aqui. Eu tenho pessoas que estão preparadas para pregar. Sabe por quê? Porque Jesus mandou fazer discípulos. Ele mandou pregar o evangelho a toda criatura. E nós cumprimos esse ídolo do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Então nós cumprimos o ídolo, estamos continuando nessa caminhada. Então abriu a palavra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Isso me chamou muita atenção, irmãos. Tem me chamado a atenção. Ele fala: quando eu era menino. Mas hoje eu não sou mais. E aí foi que onde Deus me levou, lá no início do ministério. E às vezes quando nós chegamos, nós vemos tão entusiasmados para fazer a obra de Deus. Mas chega um momento que a pessoa vai sentindo-se fraco, frágil. E ele começa a sentir que já não faz mais sentido. Ou seja, ele cresceu em estatura, cresceu em tamanho, mas na vida espiritual ele não conseguiu crescer. Ele continua sendo uma criança.
Ele continua sendo aquela pessoa que não desenvolve. E eu fiz uma comparação, algo hoje, às vezes quando a pessoa que quer abandonar, quer sair, e às vezes pouca coisa eu quero sair do ministério, quero sair da igreja. Eu estava observando, quem que tem galinha de pinto em casa? A galinha com os pintinhos. Ninguém? Você tem. Qual que é a experiência que vocês têm de uma galinha com pinto? Mas não é bem essa experiência. A galinha, quando ela sai assim, que ela vê um bichinho lá, ela chama, ele vai todo correndo. Mas quando ela vê onde ele pega, ela mete o pé para ciscar. E ela costuma jogar ele de distância longe. Mas a mãe falava assim, que o pé de galinha não mata pinto. E muitas das vezes nós cessemos a palavra, recebemos uma correção de Deus, vinda de Deus, nós achamos ruim por causa daquela correção. Ele açoita e corrige a quem ele ama. A correção, ela vem de Deus. Quando ela é do homem, é conhecido. Mas quando é de Deus, Deus está falando com você, Ele vai usar alguém para falar. E aí, quando a pessoa não aceita, não assimila ao tipo de trabalho, ele não cresceu. Ele está aqui, continua ainda com aquela mesma ideia de criança. Ele continua com o mesmo pensamento de criança, de menino. Porque o menino, qualquer coisinha, ele fica com raiva. E nós precisamos, igreja, de sentir-se maduros na obra de Deus. Deus abençoa as nossas vidas. Nós jamais podemos criticar aquilo que vem de Deus para a nossa vida espiritual. Jamais. E comparando essa palavra, essa mensagem, eu estava observando também quando o Eliseu, quando Naamã foi ter com Eliseu para ser curado da lepra, ele também ficou bicudo. Porque o Eliseu não foi lá e colocou a mão na cabeça do Naamã. Qual que foi o recado que ele mandou? Mandou foi, fala com ele que vai e mergulha 7 vezes. A obediência quebra a maldição. Por que que ele ficou curado? Porque ele obedeceu. Mesmo contrariado, ele acabou obedecendo. Ele foi e mergulhou e ficou curado. E na nossa vida, no nosso dia a dia, eu observando essa palavra, eu pensei, irmãos, nós precisamos muito de pedir muito a Deus que nos dê sabedoria para que possamos crescer a vida espiritual. A nossa vida espiritual não pode ser parada. Então aqui, eu estava ouvindo a palavra da mensagem. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei com aquelas bobicinhas de menino. Quem que eu... Bom, às vezes até tem algum ainda, né? Quem é que já jogou bolinha? Você não acha? Chega lá e ó. Eu ouvi falar até que tinha um de vocês aí que amarrava o chiclete na linha e jogava num buraquinho lá para travar a aranha. Quem quer fazer isso? Sei que não falou. Qual Deus? Está vendo? Então, ele faz isso hoje, mas não vai fazer. Porque hoje ele cresceu. Hoje ele já pensa em algo diferente. Ele já pensa, se ele tivesse um menino homem, talvez ele não ia ensinar o menino a brincar dessa forma. Ele já ia querer ensinar, porque a palavra de Deus fala, ensina seu filho a andar no bom caminho. Quando ele crescer, jamais vai desviar dele. Ele está querendo ensinar o seu filho a andar no bom caminho. Você quer que o Thomas vai ficar pegando caranguejo ou vai pegar a palavra de Deus? A palavra de Deus. Então hoje nós temos um outro propósito. A nossa caminhada hoje é outra, diferente. Não podemos parar. O seu ministério está parado? Por quê?
Será que você ainda pensa como criança? Continuando aqui, diz versículo 12: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora eu sou conhecido. Ninguém vai me ver mais daquela forma que eu vivia. Eu vejo, por exemplo, hoje quem me vê vai lembrar daquele homem que, como se diz, que andava embriagado para a rua fora. Mas a lembrança mais recente é esta: que ele está fazendo a obra de Deus. Aquele não existe mais. Vai olhar aquele que fazia ou aquele que está fazendo hoje? É o que você fazia que é o reflexo do seu dia a dia, ou o que você faz hoje que é o seu reflexo? O seu testemunho é o que você fazia ou é o que você faz hoje? É por isso que muitas pessoas, quando vê alguém, né, que a pessoa toma direção, um novo caminho, ah, mas essa pessoa, eu lembro dessa pessoa, o que ele fazia. Glória a Deus, você lembra o que ele fazia, mas ele não faz mais. Ele hoje é uma nova criatura. Hoje ele tem um conhecimento da palavra. Hoje ele tomou uma decisão de ser uma nova criatura. Então, quando nós tomamos esse cuidado de guardar, como nós vimos que a palavra, o mandamento do Senhor, essa é uma palavra sexta-feira, quando nós tomamos o cuidado de guardar os mandamentos e estatutos do Senhor, tudo vai bem, porque o Senhor, Ele garante a nossa vitória. Ele é o nosso pastor. Eu notei uma parte aqui, diz assim: o apóstolo Paulo compara a maturidade espiritual, a passagem da infância para a vida adulta, indicando que, ao crescer, abandonou a imaturidade e pensamentos infantis para uma compreensão mais profunda e madura, simbolizando a evolução da fé e do caráter deixado para trás. E do caráter, deixando para trás o que é transitório pelo que é eterno, com amor, fé e esperança. Nós deixamos para trás tudo aquilo que não presta mais, mas nosso objetivo hoje é um só: é servir ao Senhor, é procurar fazer a vontade dEle. E o que mais me chamou a atenção com esta palavra foi quando eu vi a irmã pregando aqui de manhã. Eu estava participando do culto, aí me veio na mente, falei: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Alisson, aquele tempo que eu saí, deixei lá e vim aqui. Quando eu cheguei estava lá, e eu vi, talvez até carrancudo, talvez até chateado, mas quando eu ouvi aquela voz inconfundível lá atrás, glória a Deus, falei: o homem está aí. Aí chega depois do culto e vai lá, bate a mão no meu ombro e fala comigo: Sr. João, tem um cômodo ali embaixo do seu lugar. Nós estávamos numa tenda. Quem lembra da tenda? Aí vai lembrar, né, eu? Mas quem lembra da tenda? Que cor que era a lona da tenda? Hein? Parecia até barraca de... toda cheia de listinha, né? Era cheia de lista. Quem lembra das formigas que carregava milho e carregava couve? Alguém lembra? Ficava sapateando no meio das formigas ali, matando as formigas, que as formigas estavam carregando a couve. Então tudo isto para nós é uma recordação do tempo que passou, mas nós nunca perdemos a vontade de fazer a obra de Deus. Nós nunca deixamos de fazer, nunca deixamos para trás o chamado, porque
abrir uma placa de igreja, pregar. Não é porque eu quero, não. Não é querer. É o chamado de Deus na sua vida. Pode até chegar um tempo que eu já não tenho mais aquela entusiasmo. Não tem mais aquele pique de fazer. Mas um dia nós somos chamados. Um dia nós lançamos a semente. Mas a palavra do Senhor nos fala também no livro de João, que quando diz assim: tudo que pedirem em meu nome, o Senhor, o próprio Jesus fala, né? Ele, quanto o meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E se Ele me escolheu, não tem como fugir. Se Ele te escolheu, Alisson, não tem como fugir. Se Ele te escolheu você para fazer a obra dele, você pode achar que hoje você sai, mas amanhã você vai voltar, porque o Senhor não vai te perder de vista. Ele não vai te perder. Nós talvez podemos até esquecer de quando e como nós chegamos. Podemos até esquecer quando e como nós chegamos. E cada um de nós temos uma história para contar. Essa história que eu quero contar, eu quero continuar contando essa história de quando eu cheguei. Continuar contando essa história quando Ele me chamou. Porque as coisas só se passaram. Até naquele dia era outra vida. Mas a partir do dia em que o Senhor disse: você vai, você está preparado para assumir lá na igreja do Pires? Amém. Eu dei um sim para Jesus. E naquele momento eu estava deixando o não para o passado. As coisas velhas se tornam novas. Hoje é uma nova criatura. E que quando nós pegamos essa palavra, irmãos, nós só focando nesse versículo 11, né? Deixar de fazer aquilo, coisas de criança. De criança. Deixar de brincadeirinha de criança. A nossa vida não é mais levar esse tipo de brincadeira, porque o tempo está passando. Semana passada era o primeiro dia do mês de janeiro de 2026. Hoje já é o 11º dia. 10 dias se passaram. Mas quando você pensar que não, daqui a pouco também o ano vai embora, o ano acaba. E aí nós já estamos nos preparando para o final do ano, para a festa do final do ano. Mas o que evoluiu na sua vida espiritual? O que evoluiu no seu dia a dia? É isso que nós temos que fazer a nossa contagem regressiva de todos os dias. Observar a nossa vida espiritual. Não podemos esquecer que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos tirou da lama. Ele tirou do lugar que eu não quero voltar mais, do lugar que Ele me tirou. Não sei se alguma pessoa aqui tem saudade do lugar que você saiu, de onde Deus se tirou, de onde Ele não olhou para as suas falhas, não olhou o que você estava fazendo. Ele apenas, pela misericórdia, Ele estendeu as mãos para você. Ele estendeu as mãos para mim. E nessa noite, como você está? Você está parado? Você ainda continua brincando? Na sua vida espiritual? Em que área que você percebe que você está deixando a desejar? Nós não podemos parar, nós não podemos brincar. O tempo passa muito rápido. E no tempo que passa rápido, a gente
percebe que coisas piores estão acontecendo. Dificilmente você vê passar um final de ano. Tem mais os irmãos aqui, mas com certeza que lembram. Passava aí final de ano, terminava uma festa aí, dificilmente você via falar em alguma tragédia. Mas hoje as tragédias estão em todas as partes. Alguém ficou sabendo da tragédia que aconteceu no final do ano aqui? No início do ano? Aqui não, lá em Congonhas? Alguém ficou sabendo? Pois é. Eu lembro de muito do meu tempo que praticamente não existia isso. O amor ao próximo era mais verdadeiro. A gente se convivia melhor. É por isso que quando nós iniciamos aqui a oração do Pai Nosso, eu perguntei a respeito da oração do Pai Nosso. Será que verdadeiramente eu posso orar o Pai Nosso como o Senhor nos manda? Que a oração do Pai Nosso é assim, não sei se todo mundo lembra, mas assim, vamos orar, né? A oração que o Senhor nos ensinou. É assim ou não é? A oração que o Senhor nos ensinou. Orar o Pai Nosso. E será que nós podemos hoje isto? Será que existe amor? Será que existe perdão? Será que existe comunhão entre os irmãos? Será que eu convivo com alguém, falo, chamo ele de irmão, é só de lado, ou verdadeiramente dentro do meu coração e eu considero essa pessoa como irmão? Tudo isso é que nós precisamos de refletir a cada dia, para não ficarmos aí fingindo, para mostrar que nós crescemos verdadeiramente, temos maturidade. Nós precisamos de deixar de ser criança e crescer, mas não somente na estatura, na vida espiritual, no amor ao próximo, na convivência, na dedicação à obra do Senhor, principalmente dedicação à obra de Deus. Porque é muito difícil permanecer naquele amor, naquela dedicação que você iniciou. Quando você iniciou, irmã Cremilda, foi até difícil, né? Foi difícil para arrancar a Cremilda lá daquele mota para cá. A Cremilda agarrou lá numa casa, lá no cantinho, que não saía de jeito nenhum. Até que um dia que ela ouviu, falou: irmã, a senhora está aqui, por que a senhora não volta para sua casa? Mas não foi eu que falei com a senhora, não. Foi Deus que me usou para falar com a senhora. Foi Deus que me usou para falar com a senhora. Um homem teimoso também um dia, ele espancou uma mula e falou: tem que matar aquela mula. E ela abriu a boca e falou com ele, tá de Balaão. Deus usou uma mula para falar. E por que não vai usar os escolhidos dele para transmitir aquilo que ele quer falar? Então nós iniciamos esse versículo, irmãos, foi no capítulo 13 de 1 Coríntios. O que é? Aqui fala o amor. Fala do amor. Isso aqui, primeiro versículo, início, né? 1 Coríntios capítulo 13. Nós já vamos já para o final. Diz assim a palavra, versículo 3, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disto me aproveitaria. Você só para de fazer quando você perde a essência, quando você perde o amor daquilo que você está fazendo. O amor, o amor é sofredor.
é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. E aí continuamos no versículo 11 que nós iniciamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei. Aquilo ficou para trás. Mas aqui fala do amor. Você ama a obra de Deus? Você ama aquilo que você faz? Você faz com amor a obra ou você faz porque é obrigado? Porque o seu líder falou, porque o seu pastor falou, é que você faz, ou você faz com amor a obra de Deus? Nós temos que ter discernimento nessa parte. Você faz a obra de Deus com amor, ou você faz que é obrigado? Tudo isso, igreja, nós precisamos de meditar. Eu vou porque eu sou obrigado. E nós falamos agora há pouco aqui, né? Da reunião que nós tivemos ontem, e ele falar a respeito dos estudos bíblicos, do plantão de oração. Aí eu venho no estudo porque eu sou obrigado ou porque eu amo fazer a obra de Deus? Porque eu sou obediente à palavra de Deus. Eu não vou porque o pastor me mandou eu ir. Eu vou porque eu gosto de fazer a obra do Senhor. Eu quero acrescentar um pouquinho mais na minha vida. Eu quero deixar para trás as coisas de criança. As coisas que eu fazia quando era criança, eu não faço mais. Quando eu era criança, eu jogava bolinha, gude, jogava pedra nos passarinhos. Mas hoje eu não faço mais. Eu cresci. Hoje a minha mentalidade é outra. Eu posso dizer hoje que eu fico 24 horas tentando pensar no pensamento, o que eu posso fazer para melhorar a obra de Deus. Eu fico pensando o que eu posso fazer. Hoje achei meu irmão nisso, eu conversei com ele. Como assunto, nós já conversamos aqui. Quando nós temos as ideias que se unem, a obra de Deus ela cresce. A obra de Deus ela cresce. Nós vemos aqui uma diferença aqui esses dias, não tem a diferença? Por que tem essa diferença? Que as ideias se uniram, se encaixaram as ideias. Vamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos determinou. Mas aqui não é ideia de uma pessoa só, é um conjunto. É um conjunto que se uniu. Os pensamentos. E Deus aprovou. Faz. Porque eu estou na direção. A nossa vida é dessa forma. Então eu quero chamar a atenção da igreja hoje. Para mim também. A nossa igreja, não, eu também faço parte. Eu até falo que a mensagem, quando nós começamos a falar, nós temos que descer daqui para lá. Talvez tem hora que você acaba de falar aqui, prega, chega em casa, começa a pensar, eu passo a mão na cabeça, a carapuça está aqui ainda. Eu já falei. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe para quem Ele vai falar. Para Ele não tem diferença de pessoas. Para Ele não tem DR, não. Ele não tem DR. Então hoje eu estava falando com minha esposa lá, que tem uma pessoa que às vezes
né? Claro, com toda a honra, todo o mérito, a pessoa estuda, né? Tira um diploma, ele é um advogado. Mas tem aqueles que não aceitam. Eu respeito o meu DR. Respeito o meu PR. Não. Eu respeito aquele Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que é digno de toda a honra e toda a glória. O ser humano, é claro que nós temos que respeitar o ser humano. Mas não vangloriar, porque eu sou isso. Não sou. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Você estava aqui aquele dia, né? Aí de repente, as pernas começaram a bambear aqui, o suor descendo. A vantagem, graças a Deus, que tinha alguém atento. Olha lá, o homem vai embora. Aí chegou na porta e Deus disse: não pode voltar. Aleluia. Pode voltar que não chegou o seu tempo ainda não. Volta. Aquele período da 2021 chegou lá na encruzilhada. O médico falou assim: ó, rapaz, você esteve na encruzilhada. Você esteve lá no alto da divisa. Você voltou. Eu falei: porque Deus não permitiu. Quando acontecer isso na sua vida, meu irmão, na nossa vida, Deus, Ele tem um projeto, tem um propósito. Ainda não cessou, ainda não acabou o seu tempo aqui na face da terra. Mas eu só não posso esquecer que hoje a minha mentalidade já não é mais de criança. Minha mentalidade já não é mais de menino. Minha mentalidade é de alguém que foi escolhido para fazer a obra do Senhor. É de alguém que tem uma responsabilidade. De alguém que tem um compromisso com o Senhor. Então eu tenho um compromisso com o Senhor. Você tem um compromisso com Ele. E é por isso que nós nos apegar nessa mensagem de hoje. O amor. Faça com amor e dedicação para que você foi chamado. Deus te chamou, te escolheu. Ele não te rejeitou. Faça com amor. Se nós não fizermos com amor, nós não deixamos de ser menino, não deixamos de ser criança. Continuamos com o mesmo pensamento de criança. Mas quando eu deixo para trás tudo aquilo que não presta. Hoje aconteceu isto, Senhor, o Senhor está na direção da minha vida. E tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória de Deus. Então o que você faz, o que nós fazemos aqui na face da terra, ela tem um passaporte. A obra de Deus, ela tem um passaporte garantido. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo que te faz chorar. Quantas pessoas aqui têm chorado? Quantas pessoas você tem chorado por alguma coisa? Nós vamos preparar neste momento para a palavra de Deus, para a ceia do Senhor. A palavra foi esta: o amor. Deixe de ser criança. Cresça em estatura, mas cresça também no conhecimento da palavra de Deus. Vamos crescer também no conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos preparar neste momento. Eu gostaria que você pensasse um pouco naquilo que tem tentado te afastar do caminho do Senhor. O que tem tentado te afastar do caminho de Deus? Não te afastou, mas tem tentado te afastar. São as lutas, são as desilusões. Uma parte. São as desilusões do dia a dia. Quantas pessoas que chegaram aqui já entraram aqui desiludidos? E quando você estiver ouvindo esse hino, você vai pensar que Deus vai te usar, mas você precisa deixar. Precisa deixar Ele te usar. Enquanto nós estivermos ouvindo esse hino, você pensa
no seu dia a dia, a sua palavra, o que tem feito você tentar, quem sabe, desistir do caminho do Senhor? Você ainda não prestou atenção, você parou, não quer continuar mais, por quê? Qual é que está acontecendo com você? São as desilusões? Vamos lá? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu te uso. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, como que nós chegamos aqui nessa noite? Nas feridas, nossos corações dilacerados, desiludido com alguma coisa, passado. Eu posso dizer que o Senhor, neste momento, Ele não está olhando para o seu passado, não está olhando para o nosso passado, está olhando para a nossa presença aqui hoje. Como que nós estamos nessa noite? Hoje nós estaremos celebrando a ceia, e aqui nós temos a semelhança do corpo e do sangue, aquele que deu a vida por mim, que deu a vida por você. O pão, ele representa o corpo do próprio Jesus. Você sabe por quê que Ele nos oferece essa noite? Por amor. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo,
por amor, Ele deu o único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós viemos aqui nesta noite porque cremos nele, ou porque o homem chamou? Nós cremos nele, ou porque nós somos obrigados? Aqui representa o maior sacrifício, o sacrifício da cruz do Calvário. Nós valorizamos, nós agradecemos, somos gratos a Ele por essa oferenda. Ele não quer saber como que eu cheguei até aqui hoje, talvez ferido, talvez desanimado, triste, mas Ele nos amou, Ele nos ama, Ele deu o próprio Filho por nós. Então fale com Ele agora: Senhor, peço perdão das vezes que erramos sem perceber, das vezes que deixamos de fazer a própria vontade dEle, das vezes que paramos, deixamos, não crescemos, mas ainda continuamos fazendo as travessuras de menino. Mas hoje eu não sou mais menino, hoje eu cresci. Você quer um compromisso com Ele? Você quer um compromisso com Ele nesta noite, com aquele que deu o sangue, que doou o sangue, que deu o corpo por nós? Com sua cabeça baixa agora, converse com Ele, reconcilie com Ele. Ele disse a palavra: quem está são não precisa de médico. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quem está são não precisa, Ele é o médico que cura as feridas, as desilusões. Ele cura o passado. Cura o passado. Talvez você um dia pensou: e eu vou deixar tudo de lado. Mas Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nós. E é por isso que nesta noite nós vamos celebrar a ceia. O Senhor, Ele chamou pecadores ao arrependimento. E os pecadores que se arrependem e são os convidados para participar da ceia nesta noite. Você ouviu uma mensagem simples, uma palavra que talvez você poderia pensar assim: poderia ser melhor a palavra, poderia ser melhor a mensagem. Mas Deus quer tratar conosco dessa palavra simples. Ele agrada das coisas simples. Ele agrada das coisas simples. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é que nos fortalece. Ele que nos perdoa. Estaremos orando agora para consagrar essa ceia. Que o Senhor possa falar comigo. Já falou comigo. Fale com você também. Que nós possamos compartilhar nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, eis aqui, Senhor, na Tua igreja, o povo ao qual o Senhor escolheu para poder participar deste momento tão importante.
participarmos juntos, ó Deus, da santa ceia do Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor trouxe cada um aqui essa noite, foi com o propósito de haver salvação na tua casa, Senhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, ó Pai, pelos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas fraquezas, Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que entristeceu o teu coração, que desagradou ao Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Pai, a palavra do Senhor nos deixa um exemplo muito grande de uma parábola a qual o Senhor nos contou. A parábola do filho pródigo. Onde aquele filho, Pai, vai e sai da presença do Pai, vai para o mundo, gasta tudo que ele tinha. Mas um dia ele vai se tocar e vai lembrar do amor do Pai, da casa do Pai. E na palavra do Senhor, o Senhor vai nos dizer que aquele filho vai dizer que vai pensar em voltar à casa do Pai e dizer ao Pai que para fazer dele como um dos trabalhadores. Mas a tua palavra nos diz, Deus, que quando aquele filho retorna ao Pai ver aquele filho, o Pai vai sair ao encontro dele. E o Pai vai abraçar, vai beijar e vai celebrar uma festa em comemoração àquele filho, à volta daquele filho. E nós, Pai, nós cremos que assim como aquele pai não renegou o filho, o Senhor também não tem nos renegado, porque o Senhor nos ama. Independente do que o teu povo fez, do que cada um aqui fez, se estiver aqui nessa noite corações arrependidos, nós cremos que haverá perdão, que haverá salvação, que haverá alegria no céu por cada pecador que aqui se arrepender nessa noite. Um culto tão importante para nós, ó Pai, aonde este cálice que está aqui simbolizando o sangue do Senhor e o teu corpo através deste pão, que é para haver salvação e purificação nessa noite. Que cada um aqui, Senhor, ao participar dessa ceia, com amor, com o coração perdoado, com o coração voltado para o Senhor, arrependido dos seus erros, nós cremos que haverá salvação. Que haja renovo nessa noite, Deus, que haja transformação de vida. Toca, Senhor, em cada vida, em cada coração aqui essa noite, Senhor. Ah, Senhor, a palavra do Senhor também nos dá um grande exemplo daquela mulher, ó Deus, que veio até o Senhor, trazida, Senhor, por aqueles homens que queriam apedrejá-la. Mas o Senhor disse que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E o Senhor ali, Deus, não condenou aquela mulher. Porque o Senhor não veio para condenar, o Senhor veio para salvar. E nós cremos, Pai, que nessa noite aqui na tua casa haverá salvação. Aleluia. Nós apresentamos a ti, Deus, nessa noite a ceia do Senhor. Estes cálices com este suco de uva, este pão que a partir de agora, Senhor, está se transformando no corpo e no sangue do Senhor. Aquele corpo que foi moído por nós naquela cruz. Cada chicotada que o Senhor levou por amor a nós. Os pregos que furaram a mão do nosso Senhor. Cada cuspida que o Senhor levou no rosto. Aquela cruz de espinho por amor a nós. Mas o Senhor foi até o fim. Pagou um preço de cruz por cada um de nós. Obrigada, Jesus, por teu sacrifício perfeito, para que nós hoje pudéssemos ter chance de salvação. Nós apresentamos a Ti nessa noite esta ceia e consagramos a Ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Pai Todo-Poderoso, por amor, o Senhor se entregou por nós. Por amor ao teu próprio Filho Jesus, deixou ser crucificado, derramou sangue, o sangue da nova aliança. E através desse sangue, Pai, é que representa esse cálice nesta noite.
O teu corpo dilacerado é o pão. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós cremos que por amor o Senhor nos oferece essa noite a ceia, o convite que recebemos do Senhor para participarmos em nome de Jesus. O Senhor já consagrou, já abençoou esta ceia, e por isso, Pai, nós vamos participar com fé, com dedicação, por tudo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. Pagou um alto preço. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos vão passar, o diaconato vão passar servindo a ceia. Depois que estiver todos servindo, nós vamos participar juntos. Vocês vão esperar um pouco, nós vamos fazer leitura ainda, né? 1 Coríntios capítulo 11, e participar da ceia no nome de Jesus. Pode ir. Segurando esse pão e esse cálice, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, assim diz a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Olha o que Jesus está dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Olha agora esse pão nas suas mãos, e vem na sua mente, na nossa mente, a memória daquele que sofreu por nós, aquele que nós o partimos com as nossas transgressões, com as nossas desobediências. Nós não obedecemos a Ele, e por isso que Ele disse, mas mesmo assim Ele diz: tomai e comei todos vós. Não fez acepção de pessoas, mesmo sabendo que ali no meio, pessoas que o negavam, pessoas que não obedeciam a Ele. E aqui no nosso meio também, será que todos queremos obedecer a Ele? O que nós abrimos mão para obedecer a Ele? Você vai olhar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, mesmo com as minhas desobediências, o Senhor me amou e me ama. O Senhor não me negou a oportunidade de participar desse banquete nesta noite. Continuando com a palavra. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mais uma vez, em agradecimento ao Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferece, esta ceia consagrada, abençoada por Ti. O Senhor abençoou, o Senhor consagrou, o Senhor nos convida e nos proporciona um momento maravilhoso de compartilharmos juntos nesta noite desse banquete, que um dia nós estaremos ceando lá na glória do Senhor, onde o coral de anjos do Senhor estará sempre dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluias. Vamos participar deste momento maravilhoso, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Senhor.
Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te falo, igreja. Depois de um momento deste, né, a gente recebe um convite do mestre para ceiar com ele e ouvir esta canção: neste sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e transforma as nossas vidas. Transforma a nossa vida. É o que nos dá mais força, é o que nos ajuda a caminhar para vencer mais uma batalha. Então, a primeira ceia oficial do ano de 2026 nós celebramos hoje. E eu tenho o privilégio de dizer que eu participei dessa ceia. Nós podemos dizer, participamos da comunhão com o Senhor. A primeira ceia oficial do ano de 2026. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer de maneira poderosa a cada dia, derramando a tua unção, a bênção sobre nós. Que tenhamos uma semana de grande vitória, né? Não só a semana que se inicia, mas os dias vindouros. Que seja semana de bênção no seu trabalho, sua casa, e onde você colocar a planta dos pés, profetiza. E onde você colocar a planta dos seus pés, seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos preparar nesse momento, consagrando a oferta, o dízimo, né? E você que é um dos mantenedores da obra do Senhor, essa obra, ela continua, porque Deus colocou você no seu coração, o desejo que ela cresça a cada dia mais, no nome de Jesus. Lembrando aos irmãos, nós vamos ter uma assembleia no dia 24 de janeiro. Você é convidado para estar conosco aqui, no nome de Jesus. Eu já mandei umas mensagens aí nos grupos, os irmãos, os líderes, né? Nós vamos, traga as suas reivindicações, o que nós vamos fazer. A gente pretende melhorar. Nós não somos perfeitos, pretendemos melhorar mais a obra de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar de maneira poderosa. Você está segurando sua mão aí? Nós vamos estar orando. A pastora Adriane, orar. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, ó Pai, nós viemos diante do Senhor apresentar os dizimistas, os ofertantes, aqueles que contribuem com a Tua obra, aqueles que mantêm essa obra, ó Pai, através do dízimo e das ofertas. Que o Senhor venha abençoar, multiplicar, santificar, purificar, ó Pai, a nossa renda, tudo aquilo que nós temos, ó Pai, recebido do Senhor, que seja para glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor nos conceda sabedoria para administrarmos tudo aquilo que o Senhor nos conceder. Que o Espírito Santo seja conosco, ó Pai, nos dando sabedoria para administrarmos, ó Pai. Diante do Senhor, ó Pai, nós nos apresentamos, ó Pai, o nosso coração é tudo o que nós temos, ó Pai. É um coração arrependido, um coração contrito. Estamos alegres, ó Pai, por estar na Tua casa. Que o Senhor seja conosco, ó Pai, abençoando, multiplicando. Repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o ceifador, a peste, tudo aquilo que tentar ceifar a vida financeira do Teu povo. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Que Jeová Jiré venha suprir todas as nossas necessidades e que nós venhamos ter para dar. Que sejamos, ó Pai, com coração generoso, que possamos ter para abençoar, ó Pai, a casa do Senhor. Aqueles, ó Pai, que vieram até nós, que o
Senhor coloque uma semente multiplicadora na nossa mão. Que nós venhamos, ó Pai, ser fonte e não cisterna. Que não venhamos reter, mas que venhamos abençoar vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Só um momentinho, igreja, antes de vir, pastor, licença só um minutinho. Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor, pastor. Até a nossa irmã Nayara está ali hoje, ela não sabia, ela me mandou uma mensagem que no domingo passado ela chegou tão maravilhada do culto em casa e foi comentar com o esposo dela. O esposo dela falou assim: eu assisti o culto, foi muito lindo mesmo. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Peço aos irmãos que orem pela minha vida, principalmente pelo nosso ministério, mas que orem pelas redes sociais da igreja. Que Jesus Cristo venha alcançar a vida, que não seja para a glória do homem, mas que seja para a glória do Senhor. E eu quero louvar e exaltar o nome do Senhor e agradecer que neste mês, pastor João, nós alcançamos 121 mil visualizações nas redes sociais da igreja. E isso é só no Instagram da igreja. Nós temos também, pastor João, o YouTube. O Reinaldo sabe o quanto que eu luto para que seja o nome do Senhor conhecido através das redes sociais. E há muito tempo eu tenho um sonho que a cada dia cresça as redes sociais da igreja, e neste mês nós conseguimos alcançar 520 inscrições no YouTube. Mas que você seja um evangelista, divulgue as redes sociais da igreja. Hoje eu vi ali, tem irmãos que faz parte da liderança que ainda não seguiu o Instagram da igreja. Eu creio que através das nossas vidas serão alcançadas, mas principalmente a nossa família. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva e acompanhe, mesmo que não der para você estar aqui presente de casa, participe, porque eu creio que o Senhor há de nos abençoar. Amém? E eu quero aproveitar a oportunidade. O Leandro, filho do seu Normandes, ele agradece a Deus pela vida dessa igreja. Ele participou do culto agora. Ele falou assim, pastor João, que ele terminou de chegar do serviço e ele pegou no sono, mas Deus acordou ele, que a palavra que o Senhor ministrou nessa noite falou muito ao coração dele. É o Leandro, o senhor conhece? O filho do seu Normandes. Não lembra, não. Ele mandou um abraço. Ele conheceu várias pessoas que estavam aqui na frente. Ele mandou um abraço para Cremilda, para a pastora Silvana, para o Tilúcio, para o Malbim. Ele viu todo mundo que estava aqui na frente. Eu creio que ele está com muita saudade do Pires, mas que muito em breve ele terá a oportunidade de estar aqui conosco. Amém? Glória a Deus, aleluias. Que ele cresça, né? Que o Senhor cresça. Ele está em Brasília, hein? Vivemos por fé.
Nós vamos encerrar nosso culto. Agradecer muito a Deus pela sua vida, você que está aqui conosco. Que Deus... Tem algum visitante aqui conosco nessa noite? Aleluia. Que Deus abençoe, irmão. Que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fortaleça vocês. Que nosso abraço para todos vocês, tá? Esta igreja ama vocês. Amém? Tem um corinho que quer falar assim: visitante, sejam bem-vindos. Esta presença é um prazer. Jesus está me dizendo que esta igreja ama você. Visitante, sejam bem-vindos. A presença é um prazer.